Doutora Gabriela, psicóloga, conversando aqui com a gente agora sobre as ações que um psicólogo pode ter para melhorar o teu sono. Tudo bem, Gabi? Nem chamar de Gabi, né? Pode, com certeza. Mas não pode falar quanto tempo a gente se conhece, né? Não é? Vamos deixar isso um pouco mais nas entrelinhas. Bem, para quem não conhece, a Gabi, ela é psicóloga e ela tem especialidade em distúrbios do sono pela Sociedade Brasileira do Sono. Então, é uma psicóloga com muito conhecimento que veio trazer para a gente aqui um pouco da sua vivência de consultório e mostrar como que um psicólogo pode te ajudar a dormir melhor. Por que psicologia? Por que eu cheguei na psicologia? Psicologia. Por que não dentista? Por que não medicina? Por que não outra atividade? Por que psicologia? Eu venho de uma família que todo mundo é muito da área da saúde, assim, então tinha essa coisa do cuidado da saúde. Da área da saúde. A minha mãe, os primos, e então eu sempre fui criada nesse ambiente de cuidado, da área da saúde, então esse olhar muito da saúde. E aí eu fiquei muito na dúvida entre enfermagem e psicologia. Tá. E até que, também por influência de outras primas psicólogas, e aí eu vi que tinha muito a ver comigo. E na psicologia, tem alguma linha específica que você gosta mais de seguir? Isso. Hoje eu sou da terapia cognitivo-comportamental, né? Também entro com a terapia de aceitação e compromisso, que agora são as terapias mais, que a gente chama de terceira onda, né? Terapias mais atualizadas aí, que não é curar, né? Mas aceitar e a gente lidar com as questões que aparecem aí com o paciente. Tanto Mindfulness, né? Você falou que a minha formação em Mindfulness também entra dentro dessas terapias aí de aceitação e compromisso e de terapia comportamental. Legal. E para você que está acompanhando esse podcast aqui, eu vou deixar um link para você clicar aqui em cima para ver a entrevista que a gente fez com um dentista. E ela vai responder agora a mesma pergunta que eu fiz para o dentista lá. Por que sono? Em qual momento você viu que na psicologia o sono se encaixava, que você podia atuar em sono? Isso aí, uma dessas primas, né, a gente encontra, contar aqui a história rápida, né, mas encontra uma prima que ela trabalhava no Instituto Sono. Ela começa a trabalhar no Instituto Sono, na parte técnica de polissonografia. Ela vira uma coordenadora lá, e num desses encontros de família ela me conta sobre sono. Eu não tinha 17 anos, né, tava nessa fase de escolher. Tava cursando já psicologia? Não, tava nessa fase de escolher ali psicologia, enfermagem. E aí ela falou, vai ter um curso, né, você não quer participar, fazer um curso técnico ali, porque era um mundo diferente, sono, né. E aí eu fiz o curso de polissonografia. Você começou primeiro com sono, depois você foi pra psicologia? Isso. Aí nesse momento estou ali nessa transição para escolher a faculdade. E aí eu faço esse curso técnico. Falei, de repente eu começo a trabalhar com isso, foi mais curiosidade. E aí foi quando eu entendo que ali dentro do sono tinha muitos psicólogos, tinha, né, a parte de pesquisa, então isso me encantou. Aí eu falei, pronto, eu acho que é isso, é psicologia em pesquisa. E depois nem foi, né? E depois eu fui para a parte clínica mesmo de psicologia. Então eu trabalho, né, entro no sono pela parte técnica de polissonografia. Depois eu vou me aprofundando ali na parte de pesquisa, então começo o curso, né, de psicologia, já me envolvo com pesquisas, então as pesquisas clínicas ali, vou para a área de sono de criança, então vou aprofundando ali dentro do Instituto Sono, né, que eu trabalhei por 15 anos. Tá. E agora o que a doutora tem feito? Tá com consultório, atende os pacientes? Isso. Agora eu tô no meu consultório, então eu sou psicóloga clínica, tem a porcentagem ali no meu consultório é 20% de psicologia clínica, 80% eu atendo sono. Eu ia te perguntar justamente isso, qual que era a tua porcentagem de pacientes lá? Somos poucas psicólogas do sono no Brasil, né? Psicólogos. E então tem uma demanda grande. Eu já atendi online, né? Porque tem muita demanda, né, de médicos, de outros profissionais para psicologia. A gente tem uma abordagem, vou falar um pouco mais pra frente, né? Tem uma abordagem da psicologia do sono que a gente pode atender online. Então eu já atendi online, mesmo antes da pandemia e tudo, né? A gente consegue esse protocolo no atendimento online. E hoje também eu tenho os atendimentos online, que eu atendo, né, outros estados ou pessoas que estão em outros países. E eu tenho também um consultório aqui em São Paulo, em Alphaville, de
psicologia clínica. Então, eu estou focada 100% aí do meu trabalho com consultório. Tá. E para você que quer conhecer a doutora, as redes sociais elas estarão na descrição do vídeo. Então basta você ir lá acessar depois que o vídeo terminar e identificar como que você pode entrar em contato com a doutora lá também. Vamos falar um pouquinho agora da atuação da psicologia no sono. Como que os pacientes chegam até você? Quais são as queixas principais desses pacientes? Como é que eles chegam no teu consultório? Assim, de onde que eles surgem? Então, Marcos, vem por algumas vias. Então, às vezes já vem indicado mesmo por um outro especialista do sono, às vezes um médico, um fisioterapeuta, um dentista, que aí vê a necessidade também da terapia cognitivo-comportamental aí, né, num trabalho em conjunto. Então, tem essa demanda, mas também tem muito paciente que busca porque ele está mais ansioso, ele está deprimido, e aí ele está com sono, né? Ele não está com sono adequado, está com sono de má qualidade, ou ele acredita que já está com uma insônia. Então, esse paciente, ele chega com essa demanda. Dessas duas formas, ele acaba chegando para mim. Tá. O paciente colocou o pé no consultório. Como que a doutora costuma conduzir? Claro que isso depende muito de paciente para paciente, mas como que a doutora segue dali para frente? Pede algum exame complementar ou não? Avalia os exames que ele já tem? Como que a doutora mais ou menos começa a montar essa identidade de como que o paciente está do ponto de vista de sono? Isso, então, até pra gente falar assim da psicologia do sono, né? Então, o que é a psicologia do sono? Então, os pacientes que têm distúrbios do sono, geralmente têm uma relação muito próxima aí de ansiedade, né? Dessas questões emocionais, então, de ansiedade, depressão, relacionados aos distúrbios do sono. Então, às vezes ele tem um distúrbio do sono que vai causar, né? Vai trazer sintomas também de ansiedade e depressão. E muitas vezes ele tem ansiedade e depressão e aí ele vai também, às vezes, desencadear aí um distúrbio do sono, por exemplo, a insônia. Mas também, por exemplo, o paciente ele tem um distúrbio respiratório, uma apneia, né? Ele também, conforme a gente sabe que quanto mais crônico esse distúrbio do sono, os impactos são muito maiores, também fica mais cronificado essa parte emocional e todas as outras queixas de ansiedade e depressão. Então, o psicólogo do sono, né, ele é um psicólogo clínico, de primeira formação, e depois ele vai ter esse treinamento, né? A gente tem um olhar mais fisiológico, né? Então, geral, fisiológico, conseguindo avaliar se ele tem alguns outros distúrbios do sono, porque às vezes o paciente ele chega, ele fala, eu tô dormindo mal, por exemplo, né? Tô dormindo mal, tô com insônia, eu acho. E aí a gente vai investigando, então a gente consegue ter um diagnóstico mais completo, porque a gente vai investigando e muitas vezes a gente descobre que ele também tem um distúrbio respiratório. Ele pode ter insônia, mas ele também tem um distúrbio respiratório, ele tem algum outro distúrbio do sono. Então a gente vai, às vezes ele já chega com medicação, então qual que é a influência dessa medicação? A gente consegue ter esse olhar, qual que é a influência da medicação nesse sistema todo do fisiológico aí do paciente. Com isso a gente consegue também fazer os encaminhamentos mais precisos, então às vezes não é só trabalhar essas questões emocionais, além das questões emocionais dentro da psicologia do sono, então a gente segue a terapia cognitivo-comportamental, como eu te falei antes, ela já é uma terapia da psicologia, né? Ela é uma linha da psicologia, só que aí o sono foi lá e pegou, né? E a gente monta protocolos específicos aí para alguns distúrbios do sono a partir da terapia cognitivo-comportamental. Então aí a gente vai tratar, a gente vai cuidar tanto dos comportamentos que estão disfuncionais. Então, a gente consegue observar isso, né? Às vezes o paciente ele está com alguns comportamentos que estão piorando, então... Você indicaria como um comportamento? O que pode ser algo que o paciente tem que chamaria atenção nessa hora? Por exemplo, o paciente ele chega com... eu tô dormindo mal, né? E aí, pode ser que ele tenha uma insônia, ou ele tenha um distúrbio respiratório, mas aí ele não faz uma atividade física, por exemplo, né? Ele tá ficando mais tempo ali no quarto, ele não tá tomando tanta luz, né? Então, ele vai tendo comportamentos que vão prejudicando, então, esse padrão do sono ou prejudicando até esse distúrbio do sono que ele tem. Legal. Então, a gente vai trabalhar, né? Tanto essa questão comportamental, esses ajustes comportamentais,
toda a parte cognitiva. Então, por exemplo, as crenças. Então, tem muitos pacientes que às vezes têm a crença de eu preciso dormir tantas horas, ou eu preciso ter o mesmo sono que eu tinha quando era criança, né? É um ronco só, é uma paradinha respiratória. Meu avô roncava. Isso, roncava. Vira até, né, uma coisa meio piada, isso daí não vai influenciar. Então, a gente vai trabalhar essas crenças, né? E a gente vai trabalhar com toda a parte também psicoeducativa. Então, a gente traz muito a parte psicoeducativa, ensinando esse paciente o que é um sono normal, como ele deveria ter, identificando, então, quais os distúrbios do sono ele tem, melhorando esses comportamentos, né? Às vezes são comportamentos super, né? Parece muito simples, mas que traz uma disfunção grande e piora essa qualidade do sono. A gente traz, né? Eu, na minha clínica, eu trago também muito a parte do mindfulness, né? Que é esse treino da presença. É um treino neurocognitivo mesmo, de estar presente, de sair muito desse piloto automático. Porque esses pacientes, por exemplo, né? O paciente que tem insônia, ou tem uma dificuldade ali de dormir, ele vai ficando muito ansioso. Então a gente vai trabalhando também toda essa ansiedade aí. Quanto tempo você acha que, a hora que o paciente botou o pé no consultório, você conseguiu triar ele inteiro, você sabe todos os problemas que ele tem, ele começa de fato a fechar contigo essa parceria, porque é uma parceria de tratamento? Em quanto tempo ele começa a ver resultado disso? Isso, aí depende então do distúrbio do sono que esse paciente tem. Às vezes ele tem, né, um combo aí de distúrbio de sono. Mas dentro da psicologia, o que a gente... Para todos os distúrbios, a gente vai ter um protocolo ali de 8 a 10 sessões. Que a gente vai trabalhar, então, toda a parte psicoeducativa. A gente vai trabalhar, então, esses ajustes comportamentais, cognitivos, né, dessas crenças. Vai trazer também, né, esse treino neurocognitivo para relaxamento, para ele saber, né, lidar aí com essa ansiedade. E enquanto isso, né, Marcos, ele vai também cuidando com os outros profissionais. Então, por exemplo, ele tem um distúrbio respiratório. Então, ele precisa, por exemplo, do dentista, né? Você falou agora que teve o dentista antes, né? O pessoal vai assistir antes. A atuação desse dentista. Então, às vezes, é uma apneia leve ali, vai pro dentista, fazer um aparelho intraoral, né? Ou, às vezes, um bruxismo. Então, a gente vai trabalhar aqui no consultório de psicologia toda essa questão emocional e da ansiedade, mas também precisa ali do dentista. Então, a gente vai fazendo um trabalho em conjunto. Às vezes precisa de um neurologista, de um médico, né, do sono, precisa de um fisioterapeuta para acompanhar aí também a utilização do CPAP, que a gente precisa tratando, né, todas as causas, e então é um trabalho sempre em conjunto. Da psicologia, geralmente são 8, 10 sessões aí que a gente desenvolve esse trabalho. Caso para caso. Isso, de caso para caso. No consultório, e é mais uma curiosidade minha que eu quero perguntar para a doutora. Quanto que a doutora recebe de indivíduos que não necessariamente têm um problema de sono seu? Como assim? Quem está gerando esse problema é o marido, é a esposa, é alguém com quem dorme junto? O quanto que essas pessoas procuram pela doutora? E se tem algum caso que tem que convencer alguém para ir te procurar e tratar contigo para resolver os problemas do sono? Eu estava com um caso agora, essa semana, que aí Imaginei. chega uma senhora de 75 anos, e aí ela era o grande problema era ela que tinha insônia, né? Então, a insônia é dela. E o marido vai, né, junto na consulta, e eu consigo identificar que, na verdade, ele tem comportamentos ali de acordar no meio da noite. E que atrapalhar o sono dela. Então, ela tem, né, depois ela não tem uma insônia, mas ela, só com alguns ajustes do comportamento ali. Então, a gente faz até a gente tá, né, num trabalho de casal. Sim. Porque aí os ajustes comportamentais dos dois. Sim. Mas você veio ela pela questão... E é comum toda receber casal, assim, no consultório? Como é que isso funciona, normalmente? Geralmente vem mais a mulher, né? Que aí tá começando... O marido não quer ir. E aí fica essa coisa, às vezes ronca mais, e aí não aceita. Mas vem... Hoje eu vejo que tem um cuidado maior desse trabalho mais familiar até. Então, tanto os casais estão vindo para cuidar desse sono. Então, a gente sabe que tem uma proporção maior, né, de apneia no homem, na mulher depois da menopausa.
mas e a mulher tem mais insônia, Sim. mas eu vejo que hoje é esse trabalho mais em conjunto e também muitos cuidando também do sono dos filhos. Então já é um cuidado agora um pouquinho mais amplo da família toda, assim, sabe? Às vezes vem por conta do filho também, e aí depois eles veem que eles também estão nos comportamentos, né, desajustados, e aí fazem, e até identifica que, nossa, meu sono não é de tanta qualidade, eu não tinha essa percepção. Tá. Eu queria voltar um pouco na questão do online, que a doutora falou no começo. A gente passou por um período difícil de pandemia, onde a presença física era um pouco mais restrita e que de fato ficou claro que algumas atividades poderiam ser feitas de forma online. A doutora citou no começo que a doutora começou a fazer esse atendimento online. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como que é a dinâmica de um atendimento online. O que a pessoa pode esperar do atendimento online? Marcos, esse protocolo da terapia cognitivo-comportamental para distúrbios do sono, ele já é preconizado no online. Então, ele é um padrão ouro, né? Então, ele é indicado para muitos distúrbios, né? Então, por exemplo, a insônia, primeiro a gente faz, a indicação é a terapia cognitivo-comportamental para insônia ali para esse paciente. Em alguns casos, vai tomar medicação junto. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? As pessoas chegam com muitas medicações já, há muitos anos com a insônia. Sim. E depois a gente vai fazendo a terapia para tirar ainda essa medicação, né? Então, é preconizado esse protocolo já no online. Então, e isso a gente sempre fez online. Ele já era preconizado online primeiro. Quanto tempo de consulta, mais ou menos? É ao mesmo tempo ali da consulta no consultório. Geralmente uns 50 minutos ali de sessão. Mais ou menos aquele protocolo de 8 a 10, depende muito de caso para caso. Isso. Tá. Às vezes a gente tem que esticar um pouquinho, né? Porque a gente pode identificar que ele tem algumas outras questões emocionais muito mais profundas e que a gente precisa seguir, às vezes, com uma psicoterapia também, né? Então, tudo isso é conversado, tudo isso é mostrado para esse paciente. É uma terapia mais diretiva, né? Tem mais troca, tem um trabalho grande aí, né, do paciente. O paciente vai fazer essas atividades. Então, no online, funciona muito. Já tinha essa experiência aí do online, né? Então, isso já é preconizado de ser online. Depois, a gente também pode fazer a terapia cognitivo-comportamental para os distúrbios de sono em grupo também. E depois que vai para o individual. Aqui a gente não tem tantos grupos, né? Essa cultura de fazer muito em grupo. Então, a gente começa sempre com a terapia online. E depois, em alguns casos, tem pessoas que preferem, né, a terapia presencial. A gente também pode fazer dessa forma. Às vezes faz de uma forma meio híbrida, algumas sessões de uma forma, outras de outra. Sim. Como somos em poucas, né? Então, essa questão do online... E ela funciona super bem, né? Porque a gente vai reajustando ali algumas atividades para o paciente. A gente vai passando algumas atividades para o paciente. E na outra semana, ele vem, a gente vê como que ficou ajustado. A gente vai seguindo aí com o diário do sono, com algumas... Era isso que eu ia perguntar. Como que a doutora vai monitorando essa melhora no quadro? Quais são os pontos principais que a doutora vê? Pede uma nova polissonografia depois ou não? Ou é puramente clínico? Como é que funciona esse monitoramento dos resultados depois? Isso. Tem toda uma avaliação. Então, assim, a gente vai olhar também os exames. Então, às vezes, exames laboratoriais, né? Então, também a gente tem que ter esse olhar. Às vezes, tem uma questão fisiológica também. Às vezes, tem uma... Como que estão esses hormônios? Como que estão as vitaminas? Porque tudo isso vai influenciando aí nesse sono. Depois, a gente precisa, em muitos casos, da polissonografia. Então, a gente indica para fazer essa polissonografia. Às vezes, o paciente vem com a polissonografia. A gente tem as avaliações ali com testes, né, específicos aí, psicológicos e em relação ao sono. Algumas escalas. Outra coisa que a gente usa é um equipamento que chama actigrafia. Que é como um relógio, que aí ele vai usar por 15 dias. E aí a gente consegue ver o ritmo dele. Então, o ritmo de vigília e de sono. Porque muitas vezes... Se ele tá acordado, se ele tá dormindo. Se ele tá acordado, se ele tá dormindo, se ele tá se movimentando durante o dia, que tipo de luz que ele tá recebendo.
Então, muitas vezes o paciente vem, ele tem, às vezes, um distúrbio de ritmo, ele não tem uma insônia. Sim. Ele não tá com aquele reloginho, a gente fala do reloginho interno. Insônia, mas normalmente pode não ser necessariamente uma insônia. Acontece, muitas vezes, tô dormindo mal, a qualidade do sono não tá boa, e aí a gente tem que fazer esse diagnóstico mais amplo. Então, muitas vezes a gente também usa a actigrafia para fazer essa avaliação. Um diário do sono, então quantas vezes ele despertou ali, né? Mas aí é um diário do sono mais a percepção dele em relação ao sono. Ele às vezes anota, né? Quantas vezes ele despertou, que horas que ele tá indo dormir, que horas que ele tá acordando. Então a gente vai monitorando aí com alguns exames, algumas escalas, e a gente vai monitorando conforme, né? Pra gente ver se o tratamento tá sendo eficiente, está diminuindo aí o tempo que ele está acordado, se a qualidade de sono, né, se ele tem essa percepção de melhora na qualidade do sono. Ótimo. Vamos caminhar para o final. Eu queria que a doutora fizesse algumas considerações para os pacientes. Então, o que os pacientes podem esperar de um psicólogo? Como que o psicólogo pode, de uma forma, a doutora já falou, mas de uma forma resumida, pode ajudar ainda mais? E quais são os pontos principais que a doutora diria para um paciente que está com algum problema para dormir hoje? Por onde ele começa? Qual é o primeiro passo que o paciente tem que dar? Bom, acho que começar respondendo aí a última aí, de trás para frente aqui. Bom, primeiro que é olhar, né, Marcos, para essa necessidade. O sono é super importante. Acho que hoje as pessoas começam a olhar mais, né? O sono, achavam que não tinha tanta importância, mas a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então, é sinal que é muito importante. A gente sabe que alguns hormônios, eles são liberados só durante o sono. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E isso tem que ser uma prioridade, né? Assim como a alimentação, como o exercício. Mas o sono tem que ser uma prioridade, né? Então, esse olhar. Quando você observa que a qualidade do seu sono não está tão boa, que você não está conseguindo fazer as funções adequadas aí durante o dia, então, se é um alerta, então busca um profissional. Então, pode ser um médico, pode ser um psicólogo. Como eu falei, né? Dentro da psicologia do sono, a gente tem esse olhar mais amplo. Então, a gente vai olhar de uma forma neurobiológica, né? Então, a gente não vai olhar só para essa questão emocional, mas a gente vai conseguir fazer também essa avaliação mais completa, conseguir identificar se tem algum distúrbio do sono. Então, a gente consegue também fazer essa avaliação e o tratamento para esses distúrbios. O que a gente pode, hoje, para qualquer pessoa, mesmo quem não tem um distúrbio do sono, então acho que é priorizar, né, o seu sono, isso tem que ser prioridade. Identificar aí quantas horas realmente você se sente bem, que seu organismo precisa aí para se sentir bem, para você conseguir realizar suas atividades da melhor forma. Então, assim, dando dicas, se eu colocar, assim, 2 dicas super importantes tem horário regular para dormir e acordar. Isso daqui é o ponto principal, é onde a gente começa. Horário regulares para dormir e acordar. E lembrar que muitas atividades que a gente faz durante o dia, ela vai influenciar no nosso sono. E o sono vai influenciar no nosso dia. Então, tem um contrabalanço aqui. Então, mais luminosidade durante o dia, mais movimento durante o dia, para você ter uma melhor qualidade do sono. Sentiu que tá com sono de má qualidade, busca um profissional, pode ser um psicólogo, dentista, um especialista em sono, que ele vai conseguir te ajudar a fazer esse diagnóstico mais amplo. Joia. Obrigado, de verdade, por ter vindo. Acho que foi bastante esclarecedor. Para você que está acompanhando as entrevistas aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma entrevista com o Jefferson, que é um educador físico, que vai falar um pouquinho sobre a ergonomia do sono.